Já voltamos para a segunda parte do Band Cidade Entrevista de hoje, agora para falar sobre o plano diretor aqui de Manaus. O bate-papo de hoje é com o vereador do PSD, Isaac Tayai, presidente da Câmara Municipal de Manaus, e com o professor Jaime Cook, que é professor de Planejamento Urbano. Para começar esse bloco, vamos ver uma reportagem feita por Jackson Rodrigues e Ano Sérgio, que fala um pouco sobre o plano diretor. Acompanhe. Plano diretor da cidade, você sabe o que significa na prática? Não sabe para que serve? Não sabe o que é? Pode explicar? O plano diretor é a lei municipal que impõe regras para a cidade crescer de forma ordenada. Trata sobre a coleta do lixo, a mobilidade urbana, a ocupação do solo e define até o número de andares dos prédios a serem construídos. Representa os anseios e é a cidade que as pessoas pensam para si. A gente vai trabalhar, provavelmente, um plano diretor que visa a cidade 30 anos na frente. O Manaus precisa disso. Significado da lei esclarecido, não falta reclamação nas ruas. Toda esburacada, o pedestre anda e entra por cima de buraco, ali não tem condição de uma pessoa passar, entendeu? Transporte que às vezes é que demora muito os ônibus a passar, as calçadas, pedestriano tropeçando, desviando de buraco pela calçada. O texto do Plano Diretor de Manaus, revisado, foi enviado à Câmara Municipal e está sob análise dos vereadores. A aprovação tem que sair até o próximo dia 3 de novembro, mas o presidente da Casa já comunicou ao Ministério Público que precisará de mais tempo para estudar a lei. Pontos importantes não entraram no texto elaborado pelo governo municipal. Nós iremos discutir, iremos emendar, iremos sugerir aquilo que nós podemos sugerir por próximos anos em relação aos setoriais também. A Orla de Manaus é outro ponto que não foi incluído na revisão do plano diretor da cidade. Os portos são improvisados e o trânsito geralmente é bastante confuso. Carros disputam espaço com veículos de carga, falta estacionamento. Tá muito ruim, pessoal, né? Transitar aqui, eu tive que vir 4 horas da manhã para ver se eu pegava uma vaga aqui, que tá muito ruim mesmo. O texto da lei define metas para a implantação de rede coletora de esgoto na cidade, que hoje não chega a 10% dos domicílios, mas não fala sobre o tratamento dos efluentes, ou seja, a sujeira continuará sendo despejada nos rios. O plano também não fala sobre melhorias para a acessibilidade de portadores de deficiência. Hoje, trafegar pelas ruas em cadeira de rodas é quase impossível. Se você pegar as grandes avenidas, nós não temos direito de andar nem na rua sob pena de sermos atropelados. Então, na verdade, a cidade de Manaus é um caos. Um caos para quem não tem deficiência, agora você imagine para quem tem deficiência. Este urbanista critica o trecho da lei que autoriza a construção de prédios com até 25 andares em algumas áreas de Manaus. De 8 a 12 pavimentos no máximo estaria muito bom. Isso vai aumentar muito a temperatura na cidade e vai roubar o nosso cenário. Daqui a pouco a gente vai estar que nem São Paulo. A capital em transformação carece de cuidado para não crescer desordenada. O plano diretor é a chance de organizar Manaus para o futuro. E se não for agora, só daqui a 10 anos. Se nós não começarmos a fazer uma política de Estado e não de governo, nós vamos ter uma cidade muito pior daqui a 10 anos. Então, ou você organiza através de planejamento, ou então você não segue diretrizes. Popularmente falando, o que se vê na reportagem é que Manaus, como se diz por aí, está entregue às baratas. Quando a gente fala de plano diretor, por exemplo, é esse texto aqui, que mais parece uma bíblia sagrada, né, com muitas páginas, vereador. Tudo dá a impressão que está aqui, que está colocado. Mas como a gente viu aí na reportagem, tem muitas falhas e falhas inaceitáveis. Professor, o que é que apareceu aí que está totalmente fora da vertente quando a gente fala de planejamento urbano? Bom, para o planejamento urbano, é óbvio que o plano diretor ele é uma peça fundamental, é uma peça complexa, mas fundamental. Agora, nós precisamos entender o plano diretor como algo bem maior do que simplesmente um plano diretor propriamente. Ele tem um plano mais diretor, onde ele lida mais com conceitos,
né, com grandes objetivos para a cidade, objetivos ótimos, objetivos muito interessantes, objetivos inclusive fundamentados no Estatuto das Cidades, né, que é o direito do cidadão à cidade, o direito à habitação, o direito a ir e vir, o direito ao trabalho, uma série de direitos que ele tem em relação à cidadania. Então, isso o plano diretor garante, digamos assim, conceitualmente esses direitos. Depois ele vai e detalha esses direitos para torná-los execuíveis, né, através de leis complementares ou também os planos diretores complementares ou setoriais, conforme chamados. Né. Nós temos, por exemplo, nessa proposta, o plano diretor, que traz esses conceitos do Estatuto da Cidade, que é o uso social da propriedade urbana, da finalidade social da propriedade urbana, e outros conceitos um pouquinho mais complexos, mas de fundamental importância para a cidade, e depois esses conceitos ficam detalhados, né, nesses planos setoriais. Por exemplo, nós temos, por enquanto, anexados à lei do plano diretor, as leis, por exemplo, do Código de Obras, não poderia deixar de ser diferente, se na cidade é preciso que nós tenhamos regras claras em relação ao que podemos fazer ou deixar de fazer na construção civil, no uso e ocupação do solo, o que pode em determinadas áreas da cidade, o que não pode, limites urbanos, qual é o limite da cidade, a cidade não pode ficar crescendo indefinidamente, não se pode fazer um conjunto habitacional lá do outro lado, né, demandando transporte, energia para essas distâncias todas. Agora, professor, como a gente viu aí... Desculpe, falta um item a ser combinado. Quando a gente fala do setorial, é aí que nós não concordamos. Foi aí que nós estivemos visitando todos os órgãos, porque você fala sobre um plano estratégico para uma cidade. E, ao mesmo tempo, você só fala em crescimento vertical e não fala como você chega lá nesse crescimento vertical. Parece que não existe ninguém na cidade, você está construindo os prédios, pelo entendimento do plano diretor. Então, nós temos que saber como é que vai chegar esse carro lá, qual vai ser o transporte para chegar lá, quais são os meios que você vai sobreviver naquela área. Você tem que fazer planos estratégicos também na composição de um bairro. É claro que você não pode tirar o direito daquele microempresário, nem daquele camelô que possa instalar, mas de uma forma regrada. Então, quando você fala só da construção, ele teve uma abrangência, não sei se o professor tem o mesmo entendimento, em se focar mais sobre edificações. Nós não estamos preocupados com edificações, nós estamos preocupados em reordenar a cidade. Essa é a preocupação maior, porque nós crescemos em cima de invasões. Vereador, mas a impressão que dá quando a gente fala disso, quando a gente vê a reportagem, ouve as colocações suas, do professor e de outros especialistas, é que esse nosso código, o plano diretor, está aquém da necessidade de muitas pessoas. Por exemplo, teve o Sinduscom, o Sindicato dos Empresários da Construção Civil, que disse que ele enviou uma série de sugestões para serem inseridas no plano diretor e essas sugestões não aparecem aí. Há algum embate político também para se inserir aquilo que envolve o verdadeiro anseio da população? Ah, sim. É por isso que eu encaro o plano diretor como um objeto muito importante para a sociedade e nós estamos vivendo um momento que só daqui a 10 anos, como nós falamos, poderemos discutir de novo. Se todo mundo não se manifestar agora, nós vamos fazer de conta que não existiu o plano diretor. Então, o Sinduscom, quando mandou o seu requisito, pleiteando a entrar no objeto do anteprojeto, e não foi concordado, nós temos a segunda chance, que é justamente na Câmara, e ele tem que participar com as emendas, e aonde nós vamos convocar, já convocamos toda a sociedade que faz a parte técnica, e vamos juntar também com a parte da moradia, que são aquelas pessoas que não fazem a parte técnica. Aquele que quer exigir no seu bairro alguma colocação junto com a parte técnica. Então, hoje, o Sinduscom, ele tem a sua representatividade junto à Câmara, como também o Conselho de Arquitetura, que vai nos ajudar. Quando eu falei para os vereadores que eu não estava só, eu afirmei com certeza que nós temos bons técnicos na cidade que vão inverter aquilo que falta dentro do plano diretor. Já emendando nisso aí, vereador, eu tenho uma pergunta que vale para os dois. Quando é que esse plano diretor aqui, na verdade, com quais itens ele estaria adequado para realmente ser aprovado e fazer valer o anseio da população? Bem, o que nós temos aqui é justamente vários itens a ser discutidos. Não vi nenhum item que chegasse para a minha pessoa e justificasse que está completo. Todos eles têm que ser emendados. Primeiro que, às vezes, você tem o SEBRAE, por exemplo, ele olha de outra forma.
Ele olha para o microempresário, as dificuldades que ele teve de colocar o agronegócio ou outros itens que podem ser acrescidos. Aí você vai para o solo, você tem algumas limitações que ele fala de uma maneira geral. Então não houve um detalhamento específico de cada item, deixando assim a Deus dará, a verdade é essa. E ficando o CMDU sendo responsável pela liberação ou não, através de votação dentro do Conselho. Porque nós temos que parar com isso e entender que a nossa cidade não tem mais tempo, né, de esperar para alguns conselheiros darem a sua opção. E sim, tecnicamente, a gente já começar a amarrar para o futuro da cidade aquilo que nós queremos para 10 anos. Dá para se programar. E aí o nosso professor que é arquiteto, que sabe também que são essas regras, e nós temos que mostrar que esse plano diretor realmente está incompleto e que nós podemos mexer e levar para uma votação final. Essa visão agora que eu quero já acompanhando o seu raciocínio do professor. O que é que falta realmente, professor? Bom, em 2002 nos foram prometidos vários planos que são fundamentais, mais específicos. Aí o vereador tem razão, essa questão mais da construção, é preciso que nós também desenvolvamos melhor os planos em relação ao que nós queremos dessa cidade como cidade, um pouco numa escala um pouquinho além da própria construção. Então em 2002 nos foram prometidos alguns planos que deveriam ter sido concluídos em 2004, que são um plano para a orla, um plano para o centro, um plano para os igarapés, um zoneamento ambiental, um plano de resíduo, um plano de drenagem, um plano de alinhamento e passeio, de calçadas, de arborização, enfim, e esses planos não foram construídos. Então, eu me preocupo, principalmente como arquiteto. Eu sou coordenador também de curso de arquitetura e urbanismo, e nós formamos um grupo grande de arquitetos pelas universidades, pelos cursos que tem aqui na cidade, e uma parte muito pequena, se não quase ninguém, ou ninguém, trabalha especificamente na área de urbanismo. Ora, o arquiteto, ele não é só arquiteto, ele também é urbanista, e é só ele que tem a atribuição de fazer projetos urbanos, claro, com assessoria de diversos outros profissionais. E nós não temos os nossos arquitetos trabalhando na área de urbano, e aí nós olhamos para a cidade e nós vemos um caos. E para ele poder trabalhar nessa área, nós precisamos dos planos específicos que vão disciplinar e vão orientar o que deve ser feito na área. Professor, agora eu fiquei no fogo cruzado porque o nosso tempo estourou. Infelizmente a gente tem que terminar por aqui, vereador. Agradeço a sua participação e a sua também. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado. Bom, nosso tempo acabou, infelizmente, né? Um tema que rende muita discussão, muita conversa, mas a gente tem que ficar por aqui. Agora, uma coisa é certa, enquanto a população inteira espera por uma decisão, o plano diretor aí não pode ficar apenas como um texto a ser revisto daqui a 10 anos, por exemplo. Uma atitude imediata tem que ser tomada. Você que nos acompanhou, até a próxima edição. Tchau, tchau.